Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aí na sua casa, aí no seu aparelho, no seu smartphone, compartilhando uma palavra de Deus, do coração de Deus para as suas vidas. Amém? Já que a gente tem um tempo um pouco mais apertado, né, por conta do culto online, é uma fase de adaptação. Eu estava conversando com o pastor, ainda que o isolamento acabe, o vírus, né, seja totalmente controlado, nós não voltaremos mais ao normal, não existe mais normal. Tudo mudou após essa pandemia. Porém, existe alguém que não mudou, e é sobre ele que nós vamos falar. Aquele que continuou o mesmo. Amém? Então, se você puder aí na sua casa, pegue sua Bíblia, ligue sua Bíblia no seu smartphone. Vamos lá para Mateus, capítulo 8, versículo 27. Mateus 8, 27. Amém? Esse versículo, essa parte do versículo, na verdade, ele é uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que muitos ainda se fazem até hoje. Muitas pessoas ainda fazem essa pergunta até hoje. Muitas pessoas ainda têm a dúvida sobre essa pergunta até hoje. Mas nós vamos falar sobre essa pergunta. Na verdade, nós vamos falar sobre a resposta. Diz assim: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos que nesse contexto Jesus tinha convidado, e Jesus sempre faz convites, isso é muito interessante. Jesus sempre faz convites, e nessa passagem Jesus tinha convidado os seus discípulos para passar para o outro lado. E quando eles adentram o barco, a Bíblia fala também em outros livros que vários barcos pequenos vão junto com eles, e no meio dessa passagem pelo mar, uma grande tempestade, uma grande tormenta veio para sacudir aquele barco. E o mais engraçado é que a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Algumas versões em outros livros, se não me engano em João, diz que Jesus estava dormindo numa almofada. E os discípulos, todos desesperados, foram lá acordar Jesus. Jesus, não te importa que nós venhamos a perecer? Jesus, eu creio que ele, se levanta do seu sono que foi interrompido, dá aquela bocejada depois de uma soneca gostosa, olha para eles e fala: homens de pouca fé. E de repente ele olha para o mar, ele olha para o vento e ele dá uma ordem, Ele fala para o vento e para o mar se acalmarem, para o vento cessar. E de repente aquele mar agitado, tudo aquilo que estava acontecendo começa a virar numa calmaria. O vento cessa, o mar se acalma e o barco começa a navegar numa constante calmaria. E essa pergunta vem diante de um espanto, diante de um assombro, diante de uma maravilha que tinha acontecido. Eles ficaram estarrecidos e fizeram essa pergunta: que homem é este? Que homem é este? Quem é este homem que o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este homem que uma tempestade se acalma por causa da presença dele? Quem é este homem que mudou algo que ninguém em toda a história até hoje jamais tinha mudado? É sobre este homem que nós vamos falar neste momento. Esse homem, nos versículos seguintes, nos versículos anteriores, em Mateus 3:11, João fala sobre esse homem. João estava no seu discurso pregando e ele fala: eu vos batizo com água, mas vem um após mim que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João já estava predizendo, João já estava apontando que após ele viria este homem que esses discípulos fizeram essa pergunta, este homem que nos antepassados, no Antigo Testamento, já prediziam sobre ele. E João vem dizendo, como o último profeta antes de Cristo, dizendo: haverá um após mim, um homem que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E logo após, nesse mesmo capítulo, versículos depois, João estava batizando no Rio Jordão. E de repente este homem desce ao Jordão. E quando João vê de longe este homem vindo, ele começa a ter um misto de alegria com também
certo apavoro, certo, estava um pouco apavorado. Eu falei, não, como você vem ser batizado por mim, sendo que eu preciso ser batizado por você? E este homem diz, deixa, João, porque é necessário que se cumpra toda a lei, é necessário que se cumpra toda a justiça. E a Bíblia diz que no momento que João Batista batiza esse homem é levantado das águas, do céu desce na forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo sobre a vida deste homem. E muito mais, a Bíblia diz que os céus se abrem e uma voz vem dos céus, uma voz de trovão, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Este é o homem de quem nós estamos falando neste momento. Este é o homem de quem foi o motivo dessa pergunta. Que homem é este? Este homem, ele começa o seu ministério logo após isso. Assim que ele foi batizado, a Bíblia diz que este homem é levado ao deserto e foi tentado por Satanás. E dentre as suas tentações, ele nos dá uma das mais importantes lições. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele fala de algo que é uma necessidade fisiológica do homem. É uma necessidade do homem, a fome. E saciar a fome é uma necessidade ainda maior. Nós precisamos ter a nossa fome saciada. Ainda dizem por aí que saco vazio não para de pé. Por isso eles precisam se alimentar. Mas Jesus estava falando de uma fome que precisava ser saciada, que todo ser humano tem. E uma sede que todo ser humano tem, mas não é um pão que vai saciar, não há alimento na face da terra que possa saciar essa fome. A fome que existe na humanidade, somente este homem, somente a palavra deste homem pode saciar. A sede que existe na humanidade, somente a fonte que jorra para a eternidade pode saciar, a água viva. Este homem é o homem que encontra um leproso. Em Mateus 8, versículo 1. Ele estava andando com seus discípulos e um leproso o encontra. E esse leproso já ouvia falar desse homem. Então ele vai correndo diante desse leproso, adora, se prostra, adora ele e fala, Senhor, se tu quiseres que eu seja limpo. E este homem olha para esse leproso e não apenas olha, ele toca no leproso. E quando ele toca no leproso, ele diz, eu quero, seja limpo. Sabe qual que é a mensagem que isso nos traz? Sabe o que era esse leproso para a sociedade judaica daquela atualidade? Significava que esse homem já sofria um isolamento, mas não um isolamento como nós estamos vivendo hoje em dia, com um isolamento total, um lockdown total. Não, esse homem, ele vivia um isolamento por causa da sua lepra. Ele era distinguido através de uma capa. E ele sofria privações, ele também sofria muito preconceito por causa da sua condição de saúde. Esse leproso, ele tinha regras tão firmes e tão rígidas quanto a ele, quanto a sua doença, quanto a sua situação, que até aquele que tocasse nele se tornaria impuro como ele, e também precisaria passar por um isolamento para que depois então voltasse à sociedade. Então pense em alguém que ninguém queria ter por perto. Pense em alguém que todo mundo tomava muito cuidado para não tocar. Esse era o leproso. Porém o leproso, ao encontrar esse homem, ele o adora e faz um pedido, Senhor, se puderes, limpa-me. Este homem tem poder, e tinha poder suficiente para, com uma palavra, falar, você está limpo, eu quero que você seja limpo. Mas ele não disse apenas uma palavra, ele não olhou apenas para o leproso, ele tocou o leproso. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que não importa o que a sociedade pensa a seu respeito, não importa o que as pessoas falam sobre a sua situação, não importa o que você fez, você precisa apenas atender o convite de Jesus. Venha, permita-me te limpar. Só que muitas vezes nós vamos a Jesus somente com o anseio das nossas necessidades serem atendidas. Só que esse leproso, antes dele fazer um pedido, antes dele falar da sua circunstância, antes dele falar da sua doença, ele se prostrou e adorou a Jesus. Será que nós estamos dispostos, apesar de tudo aquilo que está acontecendo conosco, apesar de tudo aquilo que está acontecendo na nação, nós nos prostrarmos diante de Deus e antes de pedir o sobrenatural, nós clamarmos e adorarmos ao nome dele?
Será que nós estamos dispostos a colocar o nome de Jesus sobre toda a nossa necessidade, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, e entender que Ele precisa ser adorado acima de tudo isso? Sabe o que o leproso disse? Qual foi a mensagem que o leproso passou para Jesus? Senhor, se eu serei curado ou não, não importa. O importa é que o Senhor seja adorado. Ele não adorou Jesus depois do milagre. Ele não adorou Jesus depois que Jesus foi curado, não. Ele adorou Jesus antes de entender a resposta, antes de entender o toque de Jesus. E é isso que eu quero dizer para você. Jesus, Ele está disposto a te limpar. Jesus está disposto a trabalhar sobre a sua vida. Porém, você está disposto a adorá-lo ainda que a resposta não venha. Você está disposto a adorá-lo ainda que a cura demore para vir. Você está disposto a adorá-lo ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Este homem quer fazer algo poderoso. Este homem quer continuar algo na sua vida. Esse mesmo homem, em Mateus, diz a respeito dele: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Esse homem se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este homem que lá no barco perguntaram sobre ele: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus, o nome que está acima de todo nome. Esse homem é Jesus, e não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Esse é o homem, essa é a resposta quanto à pergunta que nós começamos. Este é o nome sobre todo nome. A Bíblia ainda diz mais em Mateus capítulo 1, versículo 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido se diz Deus conosco. Na antiguidade, as pessoas ouviam falar sobre Deus. No Antigo Testamento, as pessoas sabiam quem era Deus, um Deus poderoso, um Deus que trazia o seu povo, sim, muito guardado nele, que entendia que a redenção do seu povo viria através do seu filho. Mas esse povo que conhecia Deus, que ouviu falar de Deus, não tinha Deus como um Deus próximo. Era um Deus que caminhava sobre as nuvens, era um Deus que se manifestava assim, só que eles não tinham a oportunidade que eu e você temos de dizer: Deus conosco. Porque Ele esteve conosco, não somente fisicamente, como há 2000 anos atrás, mas Ele disse: não vos deixareis órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o outro Consolador. Ele disse mais, Ele disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o Deus conosco, esse é o Deus que nós entendemos que não estamos sós. Sabemos que hoje em dia a solidão, a depressão, todo aquele sentimento que faz com que as pessoas se sintam sós, não se sintam amadas, sintam-se desprezadas, são coisas que nós nos condoemos sim, nós choramos com muitas pessoas que têm passado isso. Porém, quando você entende o Deus conosco, você sabe que ainda que nenhuma pessoa esteja próxima de você, Ele está aí com você, Ele pode estar do seu lado, Ele pode estar aí no seu quarto, Ele pode estar aí na sua casa, porque Ele tem prazer nos seus filhos, da mesma forma que Deus falou: esse é meu filho amado, em qual a minha alma tem prazer. Através de Jesus, em João capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é o privilégio, não é o título de ser filho, é o poder de ser filho de Deus. E porque você é filho de Deus, existe um prazer no coração e na alma de Deus por sua vida, por causa deste homem chamado Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. É este homem que é a razão de nós estarmos aqui, é este homem que nos sustenta nos dias maus. E é os dias maus exatamente que este homem nos advertiu. Em João 16:33, ele fala sobre os dias maus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ele diz: tenho-vos dito isso, essas coisas, todas aquelas coisas que ele advertiu o povo. Ele falou: tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Mas no mundo vocês terão aflições. Porém, tem de bom ânimo, eu venci
Décio está retornando. Jesus, ele traz aqui um conselho. Tenho dito acerca dessas coisas para que em mim tenhas paz, porém no mundo tereis aflições. E que tempo é esse, se não um tempo de aflição que nós estamos vivendo? Que tempo é esse, se não é um tempo de angústia? Não são dias maus? Olha o cenário que está não somente em Guaratuba, não somente no Paraná, Brasil, mas todo mundo. Pessoas perdendo seus empregos, empresas fechando, o isolamento trazendo tristeza, trazendo agonia, porque as pessoas já não aguentam mais ficar dentro de casa. Muitas vezes as pessoas não conseguem conviver uma com as outras. Olha o tempo de aflição, o medo, o pavor que se instaura na vida das pessoas. Olha o tempo que nós estamos vivendo, olha o que a pandemia tem feito. Alunos estão se desdobrando para poder estudar. Eu tenho 2 filhos, eles se revezam ali no computador e assistem muitas aulas, e olha o que nós estamos passando. Não são tempos fáceis. Eu me arrisco a dizer, na verdade eu digo com toda certeza, que não é o pior tempo que nós passamos, e nem o pior tempo que ainda passaremos, mas é um tempo de aflição, é um tempo de isolamento social, é um tempo onde nós não conseguimos ver as pessoas, abraçar as pessoas que gostaríamos tanto de abraçar. Porém, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Como assim bom ânimo? Como eu vou ter bom ânimo? Por causa da aflição? Não. Por causa que ele venceu o mundo, sim, mas porque ele disse algo primeiro: em mim vocês terão paz. Este é o homem que traz uma paz que excede todo entendimento. Este é aquele que traz uma paz que, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, a paz sobrepõe tudo isso. Este é o homem que nos traz tranquilidade e segurança. Ainda que os nossos olhos naturais vejam uma atmosfera de caos, uma circunstância, um ambiente de caos, a nossa fé consegue entender segurança em Cristo. Este é aquele homem poderoso. Este é aquele que morreu por nós e pelos nossos pecados da cruz, mas o poder de Deus o ressuscitou no 3º dia. Este é o homem que nos dá segurança no tempo de aflição, que nos ensina acerca das aflições, que nos ensina que as aflições e os dias maus vão nos esculpir. Meu querido, essa aflição do tempo presente, ela não veio para te fazer mais fraco, para te abater, não. Você pode sair muito mais forte desse momento. O salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal, porque Deus conosco. Porque ele sabia que o Senhor estaria com ele todos os dias. O problema do vale não é o vale em si, ou passar pelo vale da sombra e da morte. O problema do vale é passar ele sem Jesus. Mas quando nós conhecemos o Emmanuel, meu querido, nós entendemos que o vale da sombra e da morte é um período onde nós passaremos com Jesus e sairemos dele muito mais forte, e sairemos dele entendendo que Jesus estará conosco indiferente das circunstâncias. Então, se você esmoreceu na fé por causa do isolamento, se você esmoreceu na fé porque o seu auxílio não saiu, se você esmoreceu na fé porque o seu salário foi cortado pela metade, se você esmoreceu na fé porque a empresa que você trabalhava fechou, entenda, sua fé não pode ser circunstancial. Você precisa entender que o teu auxílio vem do alto, não é do governo, não são das instituições. Ok, esses auxílios ele pode te ajudar em muito, mas o teu auxílio permanente, fiel e sobrenatural, ele vem do alto, ele vem de cima, ele vem daquele homem que fez com que o mar e o vento se calassem. Ele vem deste homem que esses discípulos que já estavam andando com ele há pouco tempo fizeram essa pergunta: que homem é este? Este é Jesus, que quer morar contigo por toda a eternidade. E este homem, este mesmo homem, este mesmo Jesus, este mesmo Emmanuel, Deus conosco, em uma outra passagem, ele entrou no barco de um rapaz chamado Pedro. Só que um pouco antes de entrar nesse barco, ele falou: Pedro, lance as redes, vai ao mar alto e lance as redes. E Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite toda, eu estou frustrado. A Bíblia não fala com essas palavras, mas a gente entende que ele estava frustrado porque um pescador
experiente, não tinha pescado nada, o sustento da sua família era o produto do seu negócio, ele não tinha pescado nada, ele estava cansado, e talvez seja essa a sua condição, frustrado, cansado. Só que Pedro falou uma coisa: Senhor, porém, mas, todavia, segundo a sua palavra, eu lançarei as redes. E Pedro contrariou tudo aquilo que estava contra o ambiente que ele tinha produzido, e ele decidiu pegar tudo aquilo e colocar na mão do Senhor, daquele homem, deste homem, que muitos perguntaram: que homem é este? E Pedro pôde experimentar a maior pesca de toda a sua vida, a ponto de chamar outros barcos para ajudar ele a tirar os peixes, porque o peso dos peixes na rede faziam que o barco quase estava indo a pique. Quando você experimentar o que Deus tem para a sua vida, segundo a palavra dele, as pessoas ao seu redor vão experimentar aquilo que ele está fazendo em você. Mas você precisa conhecer, não o homem da pergunta, que homem é este? Você precisa conhecer o homem da resposta, Jesus. Ele é esse homem, ele é a resposta, ele é o canal, ele é aquele que traz sobre a sua vida toda a provisão e todo o sustento necessário. Meu querido, eu quero dizer para você, se você ainda não conhece Jesus, se você se afastou de Jesus, se por algum motivo você se entristeceu, abandonou a fé, ou se de alguma forma você não conhecia uma igreja cristã, você não conhecia o Evangelho, mas você está me ouvindo hoje aqui, Jesus está fazendo um convite para você. Ele está perguntando se Ele pode entrar no seu barco. Ele está te convidando a experimentar coisas sobrenaturais com Ele. Talvez você esteja frustrado com tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Talvez, assim como Pedro não teve uma pesca maravilhosa, segundo os seus próprios esforços, mas ao ouvir Jesus ele pôde experimentar algo sobrenatural. Talvez você ainda não tenha tido algo tão esplêndido sobre a sua vida. Isso trouxe você até este momento. Eu quero te dizer, deixe Jesus entrar no seu barco. Permita com que Jesus manifeste a palavra dele sobre a sua vida. E eu tenho certeza que você vai experimentar algo sobrenatural. Gostaria de que você ouvisse uma canção neste momento. E essa canção vai falar deste homem. Essa canção vai falar daquele cuja a dúvida e o anseio de muitos fizeram uma pergunta. Levantaram uma pergunta: que homem é este? Quem é aquele que muitos falam? Quem é esse? Essa canção vai falar sobre este Jesus, sobre este Senhor, sobre este Deus poderoso, sobre este Salvador que mudou a minha vida um dia e que quer mudar a sua vida hoje. Ouça essa canção. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina nesse lugar. E não há
que vem saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Oh, quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Minha alma canta. Aleluia. Glória a Deus, meus queridos. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Vamos encontrar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos em Sua presença, Senhor Deus, neste momento. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai amado. Nós sabemos que o Senhor é esse homem, Pai amado, que não apenas responde essas perguntas, mas a todas as outras perguntas que se levantam, Pai amado. Tu és um homem, Senhor, que tem um nome sobre todo nome. Eu quero pedir, Pai, pela vida desse meu irmão, pela vida deste meu irmão, minha irmã que está ouvindo neste momento, Pai amado, que ele possa ser tocado pelo Senhor, que ele possa receber o toque, Pai, e ser limpo, assim como aquele leproso foi limpo, Pai amado. Que ele possa, Senhor Deus, ouvir, Pai, que o Senhor tem prazer nele como um filho, meu Pai amado. Em nome de Jesus, que ele seja curado, Pai, eterno e poderoso. Em nome de Jesus, vem fazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem desejado fazer, Pai, há muito tempo na vida dos seus filhos, Pai. Traz cura, traz paz, paz sobre o caos, Pai. Paz, Senhor Deus eterno. Esperança em meio às aflições, Senhor Deus. Que eles não tenham uma fé circunstancial, que eles não sejam abalados, Pai, ou levados por ventos de doutrina, mas que eles sejam firmes, Pai amado, no Senhor, para que eles sejam firmes na Sua palavra, Pai, que eles construam e edifiquem uma casa sobre a rocha, e essa rocha é o Senhor, é esse homem, Pai amado, para a glória do Seu nome, Pai. É que eu quero te pedir e te agradecer, Pai, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos, se por acaso você fez uma decisão por Jesus, se você decidiu reconciliar hoje ou receber Jesus como seu Senhor e Salvador, nós teremos aqui no vídeo um número de telefone, um WhatsApp, você pode estar mandando ali uma mensagem, colocando seu nome, dizendo se você reconciliou, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Teremos também na descrição desse vídeo um formulário que você pode preencher. Então você pode escolher uma das duas opções, preencher esse formulário ou enviar uma mensagem do WhatsApp. O que importa, querido, é que você esteja hoje na família de Deus. Você seja hoje uma nova criatura e um filho cujo Pai eterno tem prazer em você. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Ótima semana.